coisa querida, nesse nosso bloco, vamos falar de objetivos da República Federativa do Brasil. Então a gente viu quais são os fundamentos, que são as bases. E agora a gente vai falar o que o Estado brasileiro quer alcançar. Veja que os objetivos, eles estão aqui como um rol exemplificativo de coisas que o Estado brasileiro deve atingir. Veja que a Constituição não está dizendo que o Brasil é desse jeito, não. Ela está dizendo assim, o Estado brasileiro ele quer alcançar isso aqui, que ele chama então de objetivos. Primeira coisa que você tem que anotar, ó, os objetivos eles constam de um rol exemplificativo. Até porque você vai ver eles no artigo 3º da Constituição. Os objetivos estão elencados no artigo 3º da Constituição Federal em um rol exemplificativo. Eles se caracterizam como normas programáticas. O que são normas programáticas? Normas programáticas são programas. Olha que coisa maravilhosa! Normas programáticas são comandos, valores que a Constituição dá para o Estado, dizendo assim, implemente. E aqui tem mnemônica também para você decorar, porque a questãozinha mais juninha, questãozinha mais facinha, vai vir que você precisa saber quais são os objetivos. E lembra que eu já disse para você que ela vai pegar um objetivo e falar assim, isso aqui é princípio, é fundamento da República, e você tem que saber quais são eles. E a mnemônica é que eu tenho essa aqui, mas se você tiver outra, você também pode usar a que você quiser, que é o conga, erra, pró. Conga, erra, pró. Eu vi as pessoas falando assim, congarra, erra pouco, é uma coisa assim, né? Daí teria que ser congarra, erra prouco, né? Não sei. Mas eu gosto do conga, por quê? Porque o conga me lembra a Gretchen. E a Gretchen é legal, olha, conga lá, conga. Conga, conga, conga. Quem não gosta da Gretchen não é um ser humano confiável, não é? Pô, a Gretchen é um mito, né, na história desse país. Então todo mundo está ligado na Gretchen, o meme mais famoso internacional aí brasileiro. Então, conga, erra, pró é a mnemônica dos objetivos da República Federativa do Brasil. E quais são eles, pro? De construir uma sociedade livre, justa e solidária. De garantir o desenvolvimento nacional. De erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E ainda tem promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja que o conga erra pró, ele começa com verbos. Lembra dos fundamentos? Os fundamentos não. Os fundamentos é soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Agora aqui não. Aqui são verbos, coisas, ações, tipo vai, faça isso, construa, garanta, erradique, promova algo que o Estado deve conquistar. E como que o Estado implementa isso? Através das suas leis, através de políticas públicas no âmbito do executivo e, inclusive, através de decisões judiciais, que devem sempre estar atentas aqui aos objetivos da República Federativa do Brasil. Vamos começar analisando o primeiro, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E você tá ligado que é a tia daquelas musicais, né? Eu ouço uma palavra, eu já lembro de uma música. E aqui eu me lembro daquela música do Sandy Júnior. Você não lembra? Aquela que diz assim, vamos construir, o quê? Uma ponte em nós, uma ponte em nós. Lembra do Sandy Júnior? Abraço para Sandy Júnior, que não está nos assistindo certamente. Mas você vai lembrar aqui, ó, que a Constituição é meiga, a Constituição é fofa como Sandy e Júnior, que não dá para falar separado, né? Como Sandy Júnior, que constrói uma ponte em nós, já que a gente não constrói ponte, a gente constrói uma sociedade livre, justa e solidária. Olha que lindo que é isso aqui. O que o Estado quer alcançar? Uma sociedade livre, uma sociedade justa e uma sociedade mais solidária. Não é fofo isso aqui? É fofo demais. Inclusive, pode aparecer na sua prova
que é a ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária, se manifesta como sendo o princípio da solidariedade. Então, se na tua prova falar assim, ó, princípio da solidariedade, está falando desse objetivo, da solidariedade. Então, falou, princípio da solidariedade, está falando no objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Posso aprofundar só um pouquinho esse objetivo aqui? Vamos lá. Quando a gente for falar nos direitos fundamentais, a gente vai dizer, eu vou dizer para você, que os direitos fundamentais, eles se classificam em gerações, em dimensões. Então, eu vou dizer para você assim, existem os direitos de primeira geração, ou primeira dimensão, existem os direitos de segunda geração, ou segunda dimensão, e existem ainda direitos de terceira geração, ou terceira dimensão. E eu vou dizer assim para você, ó, os direitos de primeira geração se relacionam à ideia de liberdade. Os direitos de segunda geração se relacionam com a ideia de igualdade, de justiça social. E os direitos de terceira geração se relacionam ao valor solidariedade ou fraternidade. Veja que quando a Constituição falou assim, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, ela colocou em um dos seus objetivos as 3 gerações de direitos fundamentais. Então, eu posso afirmar que o objetivo aqui de construir uma sociedade livre, justa e solidária coloca aqui como objetivo a implementação dos direitos de primeira, dos direitos de segunda geração e ainda dos direitos de terceira geração. Então, quando a gente fala nos direitos de primeira, falamos em liberdade. Quando falamos nos direitos de segunda geração, falamos na ideia de igualdade. Igualdade aqui no sentido de igualdade material, de justiça social. E quando falamos dos direitos de terceira geração, eu estou falando na ideia de solidariedade ou fraternidade. Olha como isso aqui já foi cobrado em prova, dizendo assim, ó, que o objetivo da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária consagra as 3 gerações de direitos fundamentais. Certo ou errado? Certo. Então, o objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, consagra no seu texto as 3 gerações dos direitos fundamentais, ok? E é também chamado de princípio da solidariedade. Muito lindo, muito maravilhoso. Garantir o desenvolvimento nacional. Aqui a única coisa que a gente precisa saber é o seguinte, quando eu falo em desenvolvimento nacional, eu estou falando em desenvolver tanto aspectos econômicos, então aqui voltado mesmo para a ideia de economia, mas também para aspectos sociais, culturais, ambientais. Eu vi uma questão que falava a respeito do objetivo de garantir o desenvolvimento nacional, falando na ideia de garantir o meio ambiente. Tá certo, né? Então, garantir o desenvolvimento nacional se refere à ideia de garantir aqui o quê? Tanto a questão da economia, o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento da própria sociedade, dos direitos e deveres da sociedade e também os deveres e direitos para com o meio ambiente, tá? Isso aqui já é mais que suficiente, tá? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui, posso dizer um negócio para você? A pegadinha do malandro é só essa aqui, ó. A ideia é erradicar, acabar, extinguir a pobreza e a marginalização. E a ideia é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja como que aparece isso em prova. Vem assim, ó. São objetivos da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e as desigualdades sociais e regionais. Errado. Veja que é erradicar pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, ok? A respeito disso aqui, eu só quero destacar o artigo 79 do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, que criou o Fundo de Combate à Pobreza. Fundo de Combate à Pobreza. Então, por exemplo,
Quando eu falei para você lá, quando tratamos do tópico de federalismo, que nós no Brasil temos um federalismo assimétrico, e eu disse isso para você porque eu falei que a União, ela pode estabelecer tratamento diferenciado entre os entes que compõem a federação, ela pode, inclusive, fazer isso para atender esse objetivo da República Federativa do Brasil. Então, nós sabemos que os estados, né, dentro desse tamanho que é o Brasil todo, eles possuem diferenças. Essas diferenças são de caráter social, são de caráter regional e muitas vezes geram um desequilíbrio na nossa federação. Por isso, pode a União estabelecer incentivos, ações, inclusive na área fiscal, para que os estados possam ter incentivos maiores e a gente reduza aqui, então, né, esse desequilíbrio, essa desigualdade entre as regiões do país e, consequentemente, reequilibre aqui essa desigualdade social, ok? É isso, então. Então, falamos desse objetivo maravilhoso. Vamos falar, então, do último objetivo, que é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando a Constituição ela fala assim, ó, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, ela vem falando nessa ideia de igualdade, de tratamento isonômico entre as pessoas. Inclusive, eu posso fazer uma observação aqui, ó, que quando a Constituição fala em promover o bem de todos sem preconceito de sexo, ela está falando tanto sexo enquanto gênero, quanto na questão da opção sexual. Então, aqui ó, ela fala, sem distinção, né, sem preconceitos de sexo. Ela está falando do quê? Da questão do gênero, homem e mulher, mas ela também se refere à questão da opção sexual. Por isso que, em respeito a este objetivo, é que o STF reconheceu aqui a constitucionalidade da união estável homoafetiva. Então, em decorrência desse objetivo, que o Estado falou assim, o STF falou assim, ei, mas não tem por que eu não reconhecer união estável entre pessoas do mesmo sexo, porque se eu fizer isso, eu estou fazendo uma discriminação, eu estou agindo de forma preconceituosa em razão do sexo, mas não no sentido de gênero, e sim em relação à opção sexual aqui das pessoas, ok? É isso, então. Eu posso só destacar, eu vou falar porque eu não me aguento. Uma decisão do STF que não recepcionou as expressões pederastia ou outro e a expressão homossexual ou não, do artigo 235 do Código Penal Militar. Então, eu tenho o crime de ato de libidinagem lá no Código Penal Militar. E esse crime era crime de pederastia ou ato de libidinagem. E o STF entendeu que a expressão pederastia aqui e homossexual ou não no crime de ato de libidinagem trazia um conteúdo preconceituoso e discriminatório. Porque o ato de libidinagem que é proibido e continua sendo proibido, não importa se homem com mulher, mulher com mulher, não importa. Só que quando eu criminalizo o ato homossexual, porque ele colocava lá, né, ato de libertinagem, papapá, homossexual ou não. Quando eu coloco homossexual ou não, eu estou dizendo assim, ó, o homossexual meio que isso aí é crime, entendeu? Então, dentro dessa ideia de se criminalizar esse tipo de comportamento, é que o STF entendeu que essa disposição do Código Penal Militar, que é anterior à Constituição Federal, não poderia ser recepcionada, ou seja, é uma disposição incompatível com o conteúdo constitucional, especialmente com a ideia desse objetivo da República Federativa do Brasil, que é evitar aqui sem nenhum tipo de preconceito em relação ao sexo. Por isso, então, repito, entendeu o STF que não foi recepcionada a expressão pederastia ou não,
homossexual ou não, do crime de ato de libidinagem previsto no Código Penal Militar. Esse crime continua existindo, o ato de libidinagem. É só essas expressões aqui que não são aceitas porque remetem à ideia de criminalização da prática homossexual. A expressão pederastia, para quem não sabe, ela vem dessa ideia de relação sexual entre homens, tipo um homem mais velho com um homem mais jovem. Não tem a ver com pedofilia, tem a ver essa relação sexual entre homem e menino, homem, não criança, né? Homem e um homem mais jovem. Isso não tem nada a ver de criminoso aqui, você tá entendendo? Então, por isso que essa expressão pederastia, ela foi retirada, então, do Código Penal Militar, ok? Muito bem, esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. E ficamos por aqui, então, nesses objetivos. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.